Eu sou o Rafael e o nome do filme tá aí na descrição. Essa é uma história que começa bem tranquila com o Bogus e o seu tio Eugenius relaxando e pescando numa boa em um rio. Quando de repente, eles começam a escutar alguns trovões e vários relâmpagos de uma estranha nuvem, da qual um dos raios bateram na água e balança o barco. Então, poucos segundos depois, vários peixes começaram a flutuar ao redor do barco. Quase todos os peixes que estavam ali morreram, e quem se deu bem foi os dois, porque eles não precisavam mais pescar e só saíram pegando tudo. Mais tarde, os dois conversam enquanto preparam os peixes sobre aquele evento estranho. De repente, o Bogo escutou um barulho próximo dali e decidiu ir dar uma olhada. Ao sair, ele consegue ver vários carros do exército e fica muito desconfiado. Todos os carros do exército estavam indo para o mesmo lugar, que é conhecido como Cidade do Metal, uma cidade perto dali. Apesar da estranheza do assunto, o Bogus e o seu tio não dão muita importância pro assunto. Durante a noite, enquanto o Bogus e o seu tio dormem no acampamento, o Bogus tem um sonho muito estranho. Lá ele consegue ver uma árvore mística cercada por raios, lembrando muito gelo sendo quebrado também. Era uma paisagem desolada. No seu sonho, o Bogus se aproxima para investigar e acaba descobrindo a presença de uma linda mulher a quem ele estava tentando chegar. Nesse momento ele acordou. Tinha um som bem alto de um carro tentando sair da lama. Ele estava atolado ali. O Bogus se aproxima do local para tentar ajudar a mulher que estava no carro. Essa mulher era a mesma com quem ele tinha sonhado. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa para ajudar a mulher, ela conseguiu desatolar o carro e simplesmente foi embora, nem falou com eles. O tio chegou ali na hora e eles conversam sobre mulheres e eles até percebem que tem muita fumaça no céu e que isso estava vindo diretamente para onde aquela mulher estava indo. Ela estava com muita pressa para conseguir chegar no local. Apesar dessas coisas bizarras estarem acontecendo, o Bogus e seu tio continuam no seu acampamento tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. O Bogus decide confiar no seu celular para saber das notícias e também, se algo acontecer, ele saberia pelo rádio que também tá ali. No rádio só tinha uma notícia sobre um fenômeno atmosférico muito incomum, onde tempestades curtas e violentas atingiu várias vilas e cidades, deixando vários deles sem contato com o resto do mundo. Com essa notícia, o Bogus decidiu ir para a cidade com o seu tio para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Mesmo que o seu tio já estava convencido de que a razão pela qual ele queria ir era para encontrar aquela mulher dos seus sonhos, os dois vão de carro para a cidade. Enquanto dirige, o Bogus e seu tio chegaram até um acampamento que parecia ser militar. O Bogus olha tudo o que tinha ali. Examinando o local, ele descobre que o acampamento se chama Ferro da Montanha, e eles começam a chamar por pessoas em voz alta esperando por uma resposta. Ele até avisa que era da polícia e mostra o seu distintivo. Logo após isso, ele continua sua investigação pelo acampamento, onde ele encontra vários objetos que chamam a sua atenção, que pareciam se associar a algum tipo de seita ou fã-clube de alguma coisa. Enquanto ele continuava sua busca por alguma coisa, ele se deparou com uma pilha de espelhos. Logo depois, ele encontra um buraco muito grande e estranho que tinha uma escada. Ele na hora resolveu descer para descobrir o que estava acontecendo. Mas lá no fundo do buraco, ele encontrou uma estátua assustadora de uma pedra que o surpreende ao ponto dele perder o equilíbrio e escorregar, caindo a alguns metros ainda mais fundo do buraco. Na hora, ele se levantou e continuou sua busca esperando encontrar alguém que pudesse de fato explicar para ele o que estava acontecendo, mas lá só tinham várias e várias estátuas de humanos feitas de pedra, o que deixa ele bem confuso. Logo depois desse encontro, ele surpreendentemente encontra uma pessoa com um traje de proteção e ela estava assustada, afobada. Ela estava correndo com medo como se algo tivesse acontecendo. Antes que ele pudesse chegar até o Bogus, ele tem um pressentimento estranho e decidiu se esconder ainda com a pessoa vindo na sua direção. Então, no exato momento que ele se vira para olhar o homem que estava vindo com o traje de proteção, ele estava transformado em uma estátua. Então aqui ele de fato começou a temer pela sua vida. Ele pegou a primeira coisa que ele encontrou para poder se defender. Enquanto ele estava observando, ver se ele encontrava alguma coisa, ele escuta alguns passos. No entanto, quando ele vai na direção do som, ele percebe que era a garota do seu sonho que estava ali. Ela estava tentando escapar, e de repente, uma enorme criatura apareceu. Ela grita pro Bogus de jeito nenhum olhar nos olhos da criatura. Quase imediatamente, a criatura olha nos olhos dele e o Bogus não consegue acreditar no que ele estava vendo. Ele reage rápido e começa a correr pela sua própria vida, escapando do buraco junto com a garota dos seus sonhos.
eles foram direto se esconder no acampamento. Então logo depois, a criatura sai perseguindo os dois, tentando localizar eles. Enquanto a criatura vem vindo, ela vai fazendo uma voz infantil, explicando que ela simplesmente se sente sozinha. E ela ainda fala que eles precisam sair do seu esconderijo porque ela não gosta de brincar de esconde-esconde. Diante daquela precária situação, o Bogus joga uma pedra para distrair a criatura. Com esse som, ele começa a planejar o que vai fazer e a mulher diz que ele deve encontrar um espelho. Não é uma tarefa muito difícil para o Bogus, porque ele sabia exatamente onde tinha um espelho. Então, a garota explica ao Bogus que eles estavam lidando com esse basilisco que eles encontraram. Eles precisavam do espelho para poder vencer o basilisco. O Bogo, na hora, pegou o espelho e foi atacar o basilisco com ele. Ele entendeu tudo errado e quebrou o espelho no basilisco como se isso fosse adiantar de alguma coisa. Mas isso não o machuca. O basilisco estava prestes a matar o Bogus. Só que do nada, o tio dele apareceu com o carro e se chocou com ele, fazendo o basilisco cair no buraco. O Bogo apresenta os dois. O tio fala que não era possível o basilisco sobreviver a essa queda. É um buraco muito alto e o basilisco não vai sobreviver. Então eles começam a relaxar e começam a conversar numa boa, como se eles já tivessem vencido essa briga. Mas não demora muito, o basilisco volta e volta com estilo. Isso surpreende a todos. Ele joga o Bogus e o seu tio com o seu rabo, deixando o tio inconsciente. Quando o Bogus tá caído, ele se lembra do seu celular. A voz estava tentando convencer a menina a olhar diretamente para os olhos do basilisco para ela ser pedrificada. Era uma voz doce que encantava as pessoas e elas de fato obedeciam. Mas o Bogo resolve agir rápido e chama a atenção do basilisco. Aqui nós vemos que ele tem tipo uma runa na sua mão de poder e enganando o basilisco para usar os seus poderes de petrificação, ele usa a tela do seu celular para espelhar o reflexo e fazer a criatura se observar, se transformando em pedra. Dessa forma, a ameaça foi detida. Quando tudo foi finalizado, os funcionários do governo chegaram ao local para ajudar a pegar as pessoas que foram pedrificadas e que estavam no buraco. O Bogus passa um tempo ali conversando com o seu tio e também pede para a garota na maior caruda para ir em um encontro com ele. Como ele não tem nada a perder e só a ganhar, ele de fato foi numa boa. Ela aceitou, deixando ele com um sorrisão no rosto. Enquanto isso estava acontecendo, em uma outra cena, um grupo de homens desceu no buraco onde estava o basilisco. No lugar, eles conversam com um trabalhador que relata que havia pessoas não autorizadas lá embaixo. Antes dessa revelação, os homens dão a ordem de explodir o lugar para apagar todas as evidências, alegando que tinha alguém responsável pelo desaparecimento do basilisco e o caos das tempestades. Mas essa é a história para uma outra hora. Talvez nós podemos trazer aqui para vocês.